Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma satisfação receber hoje o Tenente Castro da Polícia Militar. Agora tá na Tudo bem, reserva, né? tudo bem na Reserva. reserva? Ele veio aqui contar as histórias, mas a gente vai falar um pouquinho sobre política de segurança pública. Vamos falar um pouquinho sobre segurança privada. Tem o bizu aí, negócio de crime agora, do artigo 50. Ele vai esclarecer. Cara, o Tenente Castro, ele foi da Força Tática lá do 15, de Guarulhos, cidade um pouco problemática na parte dos crimes. A gente vai tocar esse podcast aqui, é assunto legal. Já vou deixar o contato do Tenente Castro aqui na descrição do vídeo. Você entra, conversa com ele, vai deixar o WhatsApp. E antes de começar, eu queria agradecer a Albarelli Precatórios. Ela compra seu precatório. Ela é patrocinadora deste episódio. Um abraço aí, o pessoal da Albarelli Precatórios. Se você tem precatório, sabe que você tem precatório? Tenho Tem. precatório Tem que para fazer aquela receber. continha lá. Será que vale a pena esperar 5, 10, 15 anos ou vale a pena O antecipar? meu Então, tá prestes a sair, meu tá então, prestes a então sair. não vende não, hein? Não, tá prestes a Mas o sair. cara que pega um alezinho, por exemplo, vai demorar 15 anos para receber É, aí, né? eu Quem já, sabe? Conversa com o pessoal da Albarelli, contato aqui embaixo também. Ô exatamente. Castro, obrigado por ter vindo aqui, cara, aceitar o nosso convite. E a gente tava conversando nos bastidores que você falou que a segurança pública tá boa ou tá ruim? Tá bom? Que porra é essa? Tá bom e tá ruim? O que você tá falando A disso aí? nível de Brasil, ela está deficitária, tá? A nível Brasil, por questão de gestão de governos, tudo bem? A nível de Brasil, tá? Porém, eu não me sinto bem tranquilo em falar em determinados governos. Porém, Ah, mas o Caiado manda bem lá na Polícia de Goiás, lá, por exemplo. ah, O Ratinho sim, Júnior lá no Paraná. opa, Né? sim, sim, mas tem alguns estados aí que deixa a desejar, É. viu? Deixa a desejar, deixa a desejar. Mas a nível de São Paulo, eu estou bem satisfeito. Você tá satisfeito? Mas os índices estão aumentando aí, cara. Que conversa é essa aí que você tá falando que tá? Tá satisfeito com o quê? Com a segurança pública, com as polícias? Porque o que a gente tem visto é um aumento da brutalidade aí da Polícia Militar ou não? Ou é narrativa de imprensa? Olha, é narrativa da imprensa, É, é narrativa da imprensa, sim, tá. tá? Porque quantas ocorrências que a polícia atende diariamente, tá? Então não tem como a gente dizer que a brutalidade ela é constante. Agora, um erro ou outro, isso realmente ocorre, né? Agora está recente aí, infelizmente, alguns policiais aí que foram flagrados agredindo um cidadão que inclusive estava deitado, tal. Mas a gente Toda tem, semana tem uma ocorrência, o a- Castro. agora a gente tem que entender também como que tudo iniciou, mas não justifica a conduta exacerbada deles, tá? Tá. Para isso tem a corregedoria, tem o Que comando, é forte a pra- corregedoria, né? é forte, a corregedoria é Bate atuante. Eu mesmo. tive a oportunidade de passar pela corregedoria, Você trabalhar na visitou a corregedoria, corregedoria ou a corregedoria te trabalhei. visitou? Ou Não, a corregedoria que te visitou? os dois. Eu visitei a corregedoria, trabalhei uma época e eu também fui visitado pela corregedoria também. Também não tem como, 30 anos não tem como você não ter que ir lá conversar com os homens, né? Tá certo. Isso aí é verdade. Mas eu também trabalhei na E corregedoria você acha que por um a tempinho. política de segurança pública do estado de São Paulo, nesse caso, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, e para nossos Sim, irmãos, que a gente não pode sim, esquecer, policiais penais, sim, ela está sendo sim, bem conduzida do ponto de vista da segurança? Porque eu vou entrar na parte salarial, mas do sim, ponto de vista da segurança, você acha que o governador está mandando bem? O comandante. sim, sim, sim. Tá mandando bem, sim, tá mandando bem. Tanto é que foi no governo atual que os nossos policiais penais tiveram aí a, como que eu A sua poderia lei, né? dizer? Seu reconhecimento a nível A estadual, né? lei tem agora ser reconhecido como policiais Ah, penais, mas né? o crédito é do governo federal passado que o reconheceu os Sim, agentes como policiais penais. Não sim, é do sim, governo do estado, né? sim, mas aí o Tarcísio incrementou, né? Mas Heider, eu Oi. estou aqui, É, eu não, veja bem, eu entendi. A gestão atual, no é, contexto geral, tá? No tá bom. contexto geral, ela tem feito um bom trabalho, tá? Ela tem feito um bom trabalho. Agora, não existe algumas situações pontuais, né, que realmente precisa melhorar, né? Precisa melhorar em Sabe qual? relação ao funcionalismo, em relação a salário, né? A questão Salário tá. salarial, que é onde a pauta que nós vamos conversar. Sim, sim, o salário precisaria melhorar um pouco, sim, tá?
Agora eu vou fazer um comentário aqui, mas aí é o Tenente Castro que está falando que talvez vai impactar algumas pessoas, mas tudo bem. Quando eu ouço o pessoal falar assim que os terceiros sargentos e o segundo tenente foram injustiçados Ah, com relação àquele aumento de Você acha que não foi? 2023, o tenente Castro não se sente injustiçado. Você fala, ó, câmera em mim. Isso aqui, essa aí, gente, ele fala por ele. Porque Isso, eu não falo por ele. Eu acho sim, isso, eu acho que os sim, terceiros sargentos e segundos tenentes foram injustiçados num sim. aumento diferenciado. Acho que o aumento deveria ser igual para todos os policiais, Ah, igual foi sim, feito agora. linear, linear, É. linear, Mas deve por que ser que você linear. acha que não foi Porque injustiçado? eu não acho, porque no meu ponto de vista, eu no meu ponto, na questão financeira, estou bem controlado. Aquilo que eu tinha que buscar durante a minha carreira, eu busquei, tá? Então, eu tenho as minhas reservas, tudo, tudo Não tem ali. conseguido. Ali na Contento. Então, Reinaldo Barbosa de Castro, eu não me considero injustiçado. Mas você sabe, Agora, melhorias, você lógico. sabe que a grande maioria, inclusive com esse aumento que nós tivemos de 5% aqui no estado de São Paulo, há uma grande crítica quanto a Ah, isso, sim, que os terceiros sargentos e segundo tenentes tiveram menor aumento, sim, menos aumento, sim. e aí você tem aluno 15%, oficial do primeiro 15%. ano tendo mais aumento, coronéis tendo mais aumento, Sim. sendo que a terceiros sargentos e segundo tenentes não representa o posto ou a graduação de passagem. E de você. Sim, sim, não, realmente, A fala não foi apropriada para mim. não, não foi porque quando ele diz que a passagem do terceiro sargento e do segundo tenente é apenas uma graduação e posto de passagem, Aí ele errou. ele errou porque ele esqueceu dos veteranos. E para nós, no As meu caso, pensionistas as também. Errou. pensionistas, sim, nessa parte aí eu concordo, Tá. eu concordo quanto a isso aí, tá? É até bom eu esclarecer isso aí, para não criar uma coisa, uma celeuma meio desagradável, tá? Eu estou dizendo a minha pessoa. Agora, com relação aos demais companheiros, lógico que há uma insatisfação, lógico que houve uma injustiça. O aumento ele tem que ser linear. Tá? Não tem esse, que o segundo é tanto que o terceiro tem que ser linear. Isso aí é verdade. Não acredito, e Duncan, não acredito, vou deixar bem claro. Eu não acredito que seja feita alguma correção. Ah, não vai fazer. Não vai, Eu não também vai. não acredito. Não vai, E não vai. aí, e aí, Não vai. aí o ano passado, né, ele não deu aumento, né, ele deu, logo que entrou, no ano passado ele não deu aumento e deu bônus. Deu O que que bônus. você acha? Vamos falar nível Brasil, tá? Porque a gente não está falando de do governador Sim, específico, não estamos falando da polícia, sim, não, mas o que que você acha as polícias receberem bônus produtividade? Quando isso é produtividade. bom, quando isso é ruim? Bem, produtividade porque motiva o policial a atuar mais, tudo certo. Mas ele não prestou concurso para fazer aquilo? Sim, sim, mas a gente sabe que no dia a dia há alguns percalços, muitas vezes, né? Por questão de comando, questão de quem está ali, né, no dia a dia, sabe que algumas coisas sempre acaba criando uma situação que acaba desanimando aquele profissional, tanto que aquele profissional ele fica ali na escuridão, que hora eu vou entrar essa hora e que hora que eu vou sair. É isso, a gente sabe que não, porque o policial ele recebe o IRPP, né? Que é o Regime Regime Especial Especial de de Trabalho Trabalho, Policial. RETP, perdão, RETP. RETP, tá? Pelo menos em São Paulo é assim, né? Não sei se nos outros estados Não, os outros são estados é diferente. Cada estado diferentes. Então, tem estado que paga por subsídio, tem tá. remuneração. Então, legal. Então, é isso. Porém, contudo, o policial acaba caindo naquela rotina dele que tá tudo certo. Então, quando entrou esse programa do bônus que eu cheguei a pegar, porque isso acho que começou em 2010, 2011, É a década, né? 2012, É. tá? Então, eu estava na ativa ainda. Eu cheguei a pegar, tá? Cheguei a pegar umas 3, 4 vezes, tá? Esse dinheiro para mim veio em boa hora. Porém, atualmente não está acontecendo isso, Porque né? quem é da reserva pensionista não recebe. Não Mas recebe, ele deixou não. de ser policial da reserva? Não E por que ele deixou. não recebe? Você acha que é Então, justa essa política de salarial o... ou não? Não, a gente está falando para os nossos amigos policiais no Brasil. Quando a gente paga bônus, a gente não paga salário. Isso é justo? e é,
Deixa pra lá, vamos perguntar outra Não, coisa. não, 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 vou responder. Não, não Vai é responder? justo. Não, não, não é Não injusto. é justo, né? Não, não, não é injusto. Não é Não injusto. é injusto. Então é justo. É, eu vou bater de frente, não vai. Porque eu não estou lá na labuta, eu não estou no dia a dia, eu não estou dentro da favela, eu não estou trocando tiro, eu não tô produzindo. Muito pelo contrário. Esse final de semana eu estava passeando, eu estava viajando, enquanto muitos colegas estão aí dentro da favela, Paraisópolis e tal. Então, com relação ao veterano, me perdoe, meus nobres veteranos. Não, Pensionistas também, coitada delas. coitada delas, mas quem tem que receber o bônus é quem está da ativa, nativa. Tá? Eu estou sendo bem realista. Ah, beleza. Não, 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 quanto ao bônus, não. Mas A você pessoa acha que o servidor público, esquece policial, sim, o vamos lá. servidor público, o fiscal de rendas, Fiscal de renda. o professor, o médico, o enfermeiro, o policial, você acha que a política de bonificação para trabalhar ela ela faz parte do serviço público, porque quem presta o serviço público é para se doar para a população, né? Sim, Busca do bem comum, busca do bem sim, geral a todos. sim. Se eu presto esse concurso e eu sei das minhas atribuições, eu ainda tenho que receber mais para fazer o que eu deveria fazer no meu juramento? Porque ele está preso aquele artigo 37, né, da Constituição Federal, Sim, lá, né? Dever de eficiência, né? é. Dever de eficiência. Então, ele já está preso aí, tá? Ele sabe que ele tem que dar o melhor dele. Então, é, quando você coloca a questão do bônus, que ele tenha que receber o bônus, essa parte não. Muito pelo contrário, ele tem que vir como salarial, questão salarial, tá? Ele tem que ter questão salarial, ele tem que ter um salário digno, um salário competente, um salário que dê para ele sustentar a família dele dentro daquilo que ele exerce, tá? Então, com relação aí a bônus, é, pode ter o bônus? Pode, desde que não atrapalhe a questão salarial, os aumentos Mas, anuais, tá? Mas, mas muita gente, muitos governadores, né? Sendo bem genérico, para não falar alguma coisa específica, tem usado o bônus como política salarial sim, para não dar o aumento, né? sim, sim, Porque sim. no inciso 10 do artigo 37 da Constituição diz que todo servidor público, seja militar civil, qualquer uma das esferas de poder, terá o seu reajuste Anuais, anual, né? anuais, e Anual. o E aí nosso o bônus ele entra justamente é, para não ter esse aumento. e o nosso é a E quando partir entra o bônus, é, alguém é, deixa de. principalmente os aposentados, as pensionistas, deixam de receber, Sim, né? então, que aí o nosso é a partir do dia primeiro todo ano, dia 1º de março, né? Mas São Paulo. infelizmente em São Paulo. Infelizmente, o excelentíssimo governador, ele não está se atentando a isso por muitos francos que ele tem que trabalhar, por coisas que não se atentou. Agora vem a questão dos 5%, que aí está ainda lá no Palácio do Bandeirante para ele assinar, não sabe se vai contar ao mês de junho ou o mês de julho ainda não Mas se deve ser sabe. retroativo, Márcio, né? É retroativo. Então, me permita, eu assisti um vídeo do Instagram do meu nobre doutor e veterano Aurélio Gimenez, inclusive mandar um grande abraço para O ele. regimento está sempre aqui. Tá sempre aqui, Está sim, eu sempre aqui, né? acompanho todo o podcast Sempre dele, aqui. viu, Vida? Bom, Não, inclusive foi através dele que eu vim sim. conhecer Vossa Senhoria. Mas, enfim, Nossa Senhora. Vossa Senhoria, lógico, não é essa dúvida. Mas, enfim, é, e aí eu questionei ele, porque ele constou lá que artigo 13, não sei o quê, tal, que não se sabe se é. Aí eu fui justamente, tem a pergunta dele, eu coloquei lá, mas, nobre doutor, não seria contar do dia 1º de março de 2025? Ele falou, ele me chama de Castrinho, tá? Ah, vocês trabalharam Castrinho. juntos? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Tá, junto, mas eu conheço o doutor tá, pessoalmente, nós já fomos claro. então já fomos, inclusive, em manifestações sobre o negócio do injustiçado. Eu fui lá, eu fui com ele, entendeu? Era para ir 500, infelizmente foi só 20 só, né? Mas, enfim. E aí ele falou, Castrinho, era para ser, mas infelizmente não, vai ser a contar o de junho ou de julho, quando ele dá a canetada, né? Ponto. Mas eu acho que tem alguma brecha legal que dá para Tem a legislação de São Paulo que buscar. fala que é de 1º de março. Então, aí eu já não sei. Aí cabe aos nobres doutores, advogados, que são os habilitados competentes para analisar esse franco aí. Não sou eu. Mas, e aí ele colocou isso aí no vídeo dele.
Por isso que eu questionei ele. Eu vou chamá-lo aqui para esclarecer. Então, eu também entendo que é contado dia 1º de março, sim. Eu entendo. O Castro, a gente falou do bônus resultado. Cara, não é só em São Paulo, mas a gente está aqui gravando em São Paulo e Sim, você é sim, tenente da Polícia Militar de São Paulo, sim, e é por isso que a gente fala de São Paulo, mas sim, a sua fala vai para o Brasil inteiro, você sabe sim, disso. sim, Para amém. os policiais militares, Com certeza, civis, técnicos científicos, com os nossos certeza. policiais penais, nossos GCMs. Cara, aqui em São Paulo a gente tem um programa de trabalhar, ter o bico legalizado, Sim, que a gente chama de DGEM, quando o policial, na sim, sua hora de folga, trabalha para a Polícia Militar. sim, Ou tem a delegada, quando o policial militar trabalha para uma prefeitura do estado, sim, a aqui em São delegada. Paulo. Isso também ocorre lá no Rio de Janeiro, isso ocorre em outras polícias, que na hora de folga, o policial vende a sua folga para ganhar 300, 400, 500 reais. Sim. Cara, eu quero ouvir de você. Isso é bom, é ruim e por quê? Olha, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por um lado é bom porque o policial ele acaba se socorrendo, tá? Para pagar de repente uma dívida, ou seja, abastecer o seu lado financeiro. Esse lado é bom, é óbvio. Porém, por outro lado, esse policial no outro dia, quando ele for fazer a escala dele de 12 horas, ou 24, 48 que seja, tá? Ele vai estar cansado, estressado, seus reflexos não estarão muito bons, tá? Então, tem esses dois lados, tá? Mas eu particularmente, não sou a favor de DGEM e nem delegada, tá? E sim, voltamos de novo naquela fala, né? Do nosso excelentíssimo governador, trabalhar uma política salarial condizente para os nobres policiais, seja civis, militares, penais, técnicos científicos. Quanto que você acha que deveria ser o salário para um soldado aqui em São Quanto Paulo? deveria? Aqui em Soldado São começando, Paulo, mas sem sombra de dúvida, no mínimo com R$ 8.000. livre, Livre, não, livre, não, 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 não livre, mas livre para ele uns R$ 7.000. 7 mil livre. R$ 7.000, Hoje está tá? ganhando quanto soldado aqui? O soldado aqui, ele ganha 5.800, Cinco R$ 5.800. mil. Então, mais mil e 5.000. duzentos é um esforço pequeno para o governo, né? Não é um Sim, esforço grande. 5.800, e ele livre para ele sai 4.100 no máximo. Ah, Não, não, não menos, mas não mais que isso. Pode, qualquer policial aí vai falar soldado, aí né? ele faz 10 operações de agente Aí ele faz 10, que ele delegada, só pode fazer 10 por mês, então aí ele consegue ganhar aí uns 3 mil a no mais. final do mês uns 3 mil, dos R$ 3.000, porque ele só pode fazer 10, né? Eu não tô acompanhando atualmente Dá uns o 7 valor mil da hora. reais, que é o que você falou que deveria. Então, isso, deveria A então. escala de serviço da Polícia Militar aqui em São Paulo é diferente das demais polícias Sim, aqui brasileiras. é 12 por Não só dos 36. policiais militares, quanto do bombeiros. Existe uma grande queixa aqui no canal, dos nossos internautas que acompanham, que eles pedem toda hora programas, né, Sim, episódios para conversar com os comandantes dos bombeiros. sim, Os comandantes, eles têm evitado de vir aqui no podcast porque a gente não passa pano. é lógico. Você mesmo veio aqui e tá falando, "Ó, cuidado aí, não, né? Sim, sim, A gente não passa pano, a gente conversa. sim, Porque a sim, gente tem uma conversa adulta, conversa. sim, Além lógico. de adulta, é uma conversa direta ao ponto, uma conversa séria, onde a gente discute nós, como tomadores de serviço de segurança pública. Sim, E São Paulo é o único estado que tem o Corpo de Bombeiros incorporado à Polícia Militar. sim, verdade. Inclusive, o Coronel Negre já veio aqui, né, Negue, e já deu vários depoimentos sobre isso, e depoimentos técnicos importantes. sim, E aí existe o problema da escala de serviço do bombeiro em São Paulo que é e a escala de serviço é do policial, que é a pior, é uma das piores do Brasil. Por que que São Paulo é tudo ruim? É salário ruim, escala ruim, e os comandantes não procuram fazer nada? Você é oficial. sim, Os oficiais não procuram melhorar a vida do sim. praça? Olha, eu acredito que eles, na função dele como administradores, né? Porque a função nossos nobres oficiais de academia, né? De academia, porque eu sou oficial por direito e não de fato. A senhoria sabe disso, né? Mas, enfim, esses oficiais de academia, eles têm muitas atribuições para exercer durante a sua carreira, né? E algumas coisas fogem do contexto dele, daquela coisa. Pode-se fazer um grupo de estudo para que se melhore. Esse cara já foi feito isso. Mas quando eu trabalhava na polícia era 8 por 40. 8 por 40, eu peguei 8 por 40. Então, Eu peguei 8 por por que não 40. mantém 8 por 8 por... 40?
a questão, aí entra a questão de interesses de muito, né? De querer aproveitar o efetivo, né? Aproveitar mais o efetivo, né? Ou seja, naquele que está no comando, eu quero ele trabalhando aqui, do que ficar mais para você, entre ele na cabeça de um administrador, tá bom? Cabeça de um administrador, tá? Eu sou administrador, eu quero ele trabalhando mais e descansando menos. Trabalho análogo de escravo, né? Se você quer trabalhar ele. Exatamente. Agora, cabeça de Mas isso administrador. causa estresse pro policial. O policial Ah, nosso tá estressado, sim. burnout, muitas das ocorrências que a gente vê que fala assim, pô, fugiu de uma normalidade, talvez seja esse estresse. Um dia trabalho, outro dia trabalho, outro dia eu trabalho, porque eu trabalho na Sim, polícia, eu trabalho sim, na sim, delegada, eu trabalho na polícia, sim. trabalho na DGEM, e esse é um trabalho no Bravo, né? Tem o VIP e tal, Sim, né? sim, E sim, o sim. cara não tem a válvula de escape. Então, infelizmente, muitos policiais, o Idancas, lógico que você já tem conhecimento disso aí, mas vamos só para trazer um aqui. Eu sou entrevistador. Não, sim, 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 eu sei disso. Mas muitos policiais acabam perdendo a família, né? Perde Perde a família amigos. por causa Não, justamente da ausência familiar, que inclusive de prover a educação do filho, o financeiro, ele está ali, ele está buscando o financeiro, tá? Mas ele esquece de dar aquela presença ali, de dar o amor, o carinho, a sua presença, aquele de brincar com o filho. Tem até uma, uma história bem rápida, mas é bem rápida, é bem rápida. Então, que é tipo assim, e se é meio emocional, eu peço desculpa, tá? Porque não, eu. os caras choram. Até o comandante geral já chorou aí. Não Então, se preocupa, não. então, porque eu vivi isso, tá? Hum. De que um dia o pai estava dormindo e o filho acordou. Pai, papai, pequenininho, o filhinho tinha seus 8, 9 anos. E aí ele estava com um monte de dinheirinho amassado, mas amassado mesmo. E com saquinho. Papai, quanto que você ganha para trabalhar quando você está de folga? Ah, papai, ó, isso aqui eu estou pagando hoje para você ficar comigo. Aconteceu isso com o policial? Aconteceu isso para ele, naquele dia na folga, não ir trabalhar na folga e ficar brincando com ele, jogar bola, tal, tal. O policial tá esquecendo disso. Ou é a geração nova que não quer saber disso? Não, 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 não. Não, não, não. Eu estou usando a minha Não, experiência você na acha que a prática. geração Não. nova, porque a gente tá falando de Ai, policiais de 20, não. 25, 30 anos de idade, que é uma geração mais Ah, não. atual. Essa Aí turma tá desconectada tá, 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 dos tá, valores. tá, tá, tá desconectada. Aí o negócio fica mais feio para mim agora. Agora vai ficar mais feio para mim, né? Com certeza está desconectado, tá? Com certeza, tá bom? O nobre. Você- Ah, é porque eles não têm esses valores que você tá não, não falando. tem, não tem. Não tem. Não tem o espírito de companheirismo. É, um tempinho atrás, eu fui abordado por uma equipe, Uma guarnição. uma guarnição de Geração policiais. milenial, milenial. É, Tudo molecada. isso. Tatuagem, É, blusinha apertada no braço, é isso? isso. Fuzil na mão, aquela coisa, né? Então, e até o tratamento que é dado, você vê que é um tratamento bem Sei, superficial, não tem aquela empatia que o policial devia não ter. tem aquela empatia, tá, tá. É tipo, ô, 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 nós estamos do mesmo lado. Não, dá guarda aí, aguarda aí, aguarda aí, você aguarda aí, guarda aí. Tipo, ele, o dono do pequeno poder, né? A gente fala que ele tem um espaço do pequeno poder, o E, policial. e aí eu fico, aí eu falo, não, não acredito, não, vamos chamar um CGP Você, aqui no você, você CPH. acha, você acha que a formação hoje dos policiais é ruim? Porque É ruim. os oficiais perderam a mão. Perder a mão. Porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade também, me permita, de ser instrutor também na Polícia Militar. Graças a Deus. Tá. Tá? Eu tive essa oportunidade, tá bom? Então, com certeza, hoje, um policial, na sua formação, ele tem muita tecnologia, ele tem muito conhecimento técnico-científico, mas ele não tem gana, ele não tem garra, ele não tem amor à farda, Tá tá? faltando isso.
Muito, mas Você acha demais, que hoje o policial presta demais. concurso para entrar na polícia porque ele ouviu de alguém? Não é aquela vocação. Não é vocação, não é. Não é. Pouquíssimo são vocacionados, pouquíssimo, tá? Ele quer porque ele quer dali, não o critico, tá? Com relação a ele ter esse entendimento. Mas deveria, que enquanto ele estiver aqui dentro, ele deveria se comprometer, abraçar a causa. Não, ele só está preocupado em entrar, sair e ir para a faculdade dele, fazer o cursinho dele, tal. E prestar Passou mais de concurso para 4 anos, ele cai fora. prestar concurso para Polícia Federal, E cai PRF, fora. Ministério Público, Isso. Tribunal de Contas, sei Isso. lá. Só que ele tem que entender que quando ele vai num local de ocorrência, que nós conhecemos como desinteligência, doutor, não existe, tá, o crime de desinteligência, né? Mas a gente vai atender a desinteligência, ele tem que entender que, por mais que ele queira ser imparcial, porque o policial tem que ser imparcial, ele tem que entender aquele problema, tem que ter sensibilidade daquele cidadão que está ali porque está brigando com a esposa, que a esposa não sei o quê, mas ele tem que entrar ali. Hoje não fazem isso, hoje está tudo certo, é mais um talão pago, está tudo certo, e a população se vê abandonada. Você acha que é por isso que a população não está mais gostando da polícia? Hoje tem muita. Antigamente, sempre existiram as críticas, sempre existiram as críticas. Sim, sim. Mas hoje, nós temos uma forte crítica à polícia militar, pela falta de empatia, e por isso que as guardas estão ganhando espaço. Você Então, consegue fazer essa análise para mim? sim, ó, veja bem, a Polícia Militar de antigamente, no qual eu, graças a Deus, fiz parte de 87 a 2017, tá? Nós tínhamos uma rotina de trabalho bem envolvente, ou seja, a gente entrava no clima, a gente ia para cima, a gente trazia o problema para nós. E justamente por muitas vezes, por trazer esse problema para nós éramos acometidos por algum problema, seja psicológico, tal, de sentir, de querer, não, aquele cara lá que entrou lá e rendeu a família, matou a família, vamos buscar, ninguém vai embora não, nós vamos buscar. Então, hoje em dia não tem mais isso não, deu horário, vai embora, tá tudo certo, tal, é isso, não vai patrulhar mais. Hoje o policial militar dificilmente efetua a abordagem conforme 244, a fundada suspeita, né? Porque a gente vê muito comentário aí de certos especialistas, né? Que vem falar, que o policial ele tem que tomar cuidado, a fundada suspeita não é bem assim, tal. A fundada suspeita, tá? Ele é um entendimento do policial que está ali no dia a dia. É o Tá? tirocínio, né? É o tirocínio policial, é isso. É o tirocínio. Mas, por questão de muitas frentes negativas, muitos órgãos, que é isso, que é aquilo, o policial acabou ficando o famoso, né? Horácio. O Horácio ali, tal, eu só quero o meu. Só quero preencher o talão. Então, exatamente. Não, nem tá lá, agora é no tablet lá. Exato, agora Você já viu o policiamento de trânsito em São Paulo? Eu sei que você é do interior, veio Sim, aqui, sim, eu agradeço. sim. Cara, o Tenente Castro é sensacional, as histórias dele, né? Se você gosta, né, que quer que ele volte, coloca nos comentários. Aproveita para deixar o WhatsApp dele aqui embaixo, porque é o seguinte, ele falou que o salário tá bom para segundo tenente, então essa bronca é dele, não é minha não. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu acho esse bate-papo muito legal. Voltando ao policiamento de trânsito aqui, você já viu o policiamento do CPTRAN, Comando de Polícia CPTRAN agora, Cara, eu não vou criticar, mas eu não sei o que os policiais fazem, porque eu não vejo apito, eu não vejo luva branca, e eu vejo eles só no celular ali, só aplicando multa. Agora no celular, Eles não coordenam mais. Não coordenam o trânsito, não entram no meio da via, não fazem parada, não tiram os carros de cima da faixa. Inclusive, esse é o que eu estou vendo. Inclusive, eu sei que esse vídeo vai chegar ao comandante do policiamento de trânsito, grande amigo meu, e o canal já está aberto para o comandante do policiamento de trânsito, qualquer oficial vir aqui e mostrar. Mas o que eu estou vendo hoje, essa juventude, né, esses novos policiais do trânsito, só ali no tablet, autuando. A preocupação não é com a fluidez da via, com a segurança do pedestre.
mas o quanto de multa eu vou fazer? Eu queria que você fizesse uma análise. Então, vai ao encontro da minha fala anterior, ao encontro a favor do que eu falei, do comprometimento. Eu acredito que haja uma política, né, interna do batalhão de trânsito, eu acredito, tá? Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho meus comandantes que presta atenção no que você vai falar, que talvez tenha um planejamento, tá? O policial, aquele policial que ficava no meio do trânsito, por questão de segurança, porque não, ele já não fica mais. Vamos colocar uma viatura agora estacionada fora de cinco graus. Quantos policiais de trânsito foram atropelados nessa situação? Eu não lembro. Não, muitíssimo pouco. Então, eu não me lembro. Eu lembro de policiais da rodoviária serem acometidos de veículo por causa de dar costas à via. Mas o que eu estou falando é que o policial de trânsito, no horário do rush, ele tem que estar no meio da via. Ele tem que coordenar o trânsito, Sim. coordenar o semáforo, porque ele perdeu espaço para CT. E o que eu vejo desses novos policiais, eles atrás de viatura, sem uso de apito, sem uso de luva branca, sem nenhum equipamento, mas ali, ó, no celular, aplicando multa. A Sim. função do policial não é aplicar... orientar, coordenar o trânsito, orientar, Então, coordenar. eu nem julgo o policial que, olha, jovens, 18, 20, 25 anos, que mal sabem o que estão fazendo lá. E se sabem, fazem mal, porque o tomador de serviço, que é a população, não quer o policial aplicando multa, quer o policial acho que não. organizando lá. Não, mas aí é que eu digo, aí entra a questão daquilo que eu falei na minha fala anterior, o comprometimento. Ele não está preocupado com isso, tá? Porque, vamos ser vamos lá, É vamos porque a lá. roupa do trânsito é bonita, tá de boa. Mas a prefeitura, ela, quando fez o convênio, quer um retorno do convênio. Retorno do convênio, o que você tá Ela falando? quer, lógico, ela Também quer. não tô entendendo. Não, tá entendendo. Então não precisa Eu tô entender. perguntando. Eu vou falar, a fala é minha. Isso aqui é multa, ela precisa, que ela precisa arrumar via, ela precisa ir, precisa. Então existe todo um trabalho, né, de que, eu quero... Tá cheio de infrator, vou aplicar multa. Exatamente. Mas tá errado, né? Não, mas errado tá, porque qual que é o trabalho do policial? Vamos falar do trânsito. Primeiro, coordenar, e aquilo que fugiu da coordenação dele, ele orienta. Houve reincidência, multa, que não é nem multa, notifica. Quem vai multar ou não é a Secretaria de Multa lá, de veicular, certo? É ele. Então, mas hoje em dia não é isso que acontece. O pessoal já simplifica tudo e é multa, então vamos meter multa. Vamos falar um pouquinho do policial de rua que está sofrendo demais, demais. São os nossos heróis. O pessoal do 01, não do 03. 03 está de boa. 03 está no trabalhei batalhão. muito tempo no 01, não foi pouco, não. Isso aqui é Carandiru, ó. Isso aqui é Carandiru, 92. Eu não sei o que você está falando, depois a gente aporta isso aí. Eu não sei não. O policial, Vou falar. o policial de trânsito, o policial do trânsito, perdão, o pessoal do policiamento, e a gente vai falar para o Brasil inteiro agora, tá? Sim. O pessoal do policiamento extensivo, que senta a bunda na viatura lá. Sim, né? E vai fazer. E vai fazer. Cara, a audiência de custódia, isso ajuda ou prejudica o policial? Audiência de custódia, né? O policial vai lá, aprende, faz ali o cidadão leva até aprender a autoridade policial faz o que manda o rito do Código Penal, brará, e aí até 48 horas, 24 horas, né? Ele tem que ir até a presença de um juiz, e aí o juiz vai simplesmente, diante lá da sua equipe, perguntar se ele foi bem atendido, isso, aquilo, tal. É lógico que prejudica o policial. O policial está muito chateado com É isso. lógico, desmotiva o policial. Desmotiva. Então a política criminal não é boa. Não é boa, não. Nessa questão da audiência de custódia, não. Audiência de custódia tem que ser exterminada. Se isso é um pleito social, se isso não é nem um pleito policial, é um pleito social, Certo. por que será que é tão difícil para os nossos parlamentares incrementarem leis que atendam à necessidade social? Então. Você é operador do direito, né? Eu estou a caminho, né? Sim. Estou a caminho. Sim. Mas, bem, aí sabe, nós temos 3 poderes, né? Vamos falar 3 poderes. Nós temos o judiciário, nós temos o legislativo, nós temos o executivo, né?
que devem, né, conforme a Constituição, trabalhar com harmonia, interharmonia. Isso não está ocorrendo hoje em dia. Não está ocorrendo hoje em dia, tá? Tudo bem? Não, eu não sinto interesse do Legislativo, que é a Casa de Lei que elabora as leis para o nosso Congresso Nacional, tá? Eu não vejo interesse, tá, por parte dele, porque quem está lá na investidura de deputado federal, muitas vezes, ele não tem aquela visão, não tem aquela preocupação na questão criminal. Se o cidadão que sai 5h30 da manhã vai num ponto de ônibus com a sua marmitinha para pegar o ônibus e ele precisa ter segurança, aí vem aquele nóia lá, toma a marmita dele, toma o dinheiro Celular, dele, né? celular e mata ele, tal. Ele não tem essa visão. Ele não tem essa visão. Então, ele acaba criando outras leis que não tem nada, muitas vezes, que não beneficia a sociedade num todo, né? E o judiciário num todo, tá? Ele apenas vai aplicar a lei que foi criada. Então, se está aqui, eu vou cumprir e pronto. Foi o judiciário que criou a audiência de custódia? Não foi o judiciário que criou a audiência de custódia. Não foi. Mas foi uma política dos juízes, né? Juiz natural, juiz Então, das garantias, né? aí já é uma área que não me cabe, que eu não tenho conhecimento Tá pleno certo. disso aí. Mas, veja bem, respondendo a sua pergunta, não, tem que ser tirado, sim, audiência de custódia. Você falou dos parlamentares em Brasília, e além do Congresso Nacional, que é Sim. composto pelo Senado e pela Câmara dos Sim. Deputados, Agora foi para 524, né? Estão querendo aumentar, né? Não, foi para 524, agora era 513. Foi 524, Já hein? foi? Opa, pode olhar aí, por favor. 524, sim. 524. Ó, uma vaguinha a mais, quem sabe eu posso me candidatar. Deve se candidatar. Mas será que eu teria voto? Absoluta. Acho que Sem não. sombra de O dúvida. pessoal fala para me Sem candidatar, minha esposa falou que vai pedir a separação. Não, Vou ficar só no podcast. Não, Vou ficar só no podcast. vamos Cara, entrar, né? você falou do Congresso Nacional e falou Sim. muito bem que é a Casa das Leis, né? Sim, Casa do sim. Povo, a Casa das Leis. Sim. E existe, eu vou falar do Congresso Nacional, mas também existem as assembleias legislativas em todos os estados. A minha pergunta é assim: em cada lugar tem a sua bancada da bala. Sim. A bancada da bala abandonou os policiais? Vamos lá. Eu entendo que na atual conjuntura. Você pode falar, você é eleitor. Sim, sim. Você é sim, eleitor. não, E como eleitor, você Não, sim. é cidadão. Sim, Você não. pode falar com o cara que te representa. Não há problema nenhum. Fica tranquila. Fica tranquilo quanto a isso aí. Você que tá sua assessoria aqui, Não, assessoria não, ela pediu para mim tomar tal, mas não, Câmara em mim aqui, ó, a assessoria tá pedindo para pegar leve. Então pegar Não, leve. mas é assessoria, tá certo. Assessoria, porque eu já tomei umas invertidas aí, mas fica tranquilo, entendeu? Mas Assessoria é assim para isso, né? então, mas vamos lá. Inclusive até usaram um termo aí que eu discordo, tá? Me permitam aí, tá? Não vou nem usar o nome, né? Mas Use que você não quiser. mas não é bancada da fumaça, tá? Não Já são. estão falando da bancada? Não são a bancada da fumaça. Não está falando de deputado nenhum, né? Não. Genérico, né? Então, mas, porém, contudo, eu quero aproveitar a oportunidade, rogar ao nobres Não deputados. fale nome de nenhum deputado, pelo Não. amor de Deus. Da bancada da bala, conhecido como a bancada da bala, Tem várias. que Vossas Excelências busque, né, trabalhar com o governo, busque o excelentíssimo secretário da Segurança Pública aí. Mas eles estão trabalhando, esse é o problema. Os policiais estão se sentindo, aqui em São Paulo, se sentem abandonados pelos nossos comentários que nós temos no Sim. Sul. Os policiais estão falando que os deputados que são chamados, né, estão na bancada da bala, eles abandonaram a base que o elegeu, né? Sim. E está do lado do governo. E os discursos são diferentes, dependendo do governador. Para a mesma situação, os deputados têm discursos diferentes. É por isso que os policiais estão apoiando hoje, e eu vejo isso aqui no canal, deputados da esquerda. Eu não vou citar o nome, mas... Sim, eu sei. Eu tenho acompanhado. Você tem acompanhado o nosso canal? Tenho acompanhado os canal. comentários? Eu tenho acompanhado. Então, a minha pergunta é, os policiais e bombeiros militares, policiais civis e penais, estão abandonados pela bancada da bala? Não.
Não, não estão abandonados. Não estão. Eu tenho absoluta certeza que há constantemente tratativa por parte desses parlamentares que não são oposição ao governo, eles não são oposição do governo, eles são aliados ao governo, eles são da parte do governo. Eles estão. Porém, contudo, nós temos que entender que a política salarial tá, em São Paulo, tá, ela é totalmente diferente de outros estados. Né? O senhor sabe disso. Nós estamos em hoje 89 mil homens, se eu não me engano, me Homens e corrija aí. mulheres, né? Homens e mulheres, é óbvio, né? Tá tudo bem? Seja aí. Então, você chegar da 30% para 89 mil homens e mulheres da segurança pública, tá? Em todos, seja técnico, científico, tal. Quando você chegar, lógico que eu estou falando pela Polícia Militar, 89 mil homens na Polícia Militar, tá bom? Tá? Então, isso vai aumentar mais ainda, se eu for colocar a Polícia Civil e tal. Claro, Tá? dá 150 mil. De você pegar uma polícia do Amazonas, a polícia do Amazonas. Mas a receita do Amazonas é menor que da receita de São Sim, Paulo. então, exatamente. Tudo bem, tudo bem. A receita, eu não vou nem entrar na questão da receita. Não. Eu estou querendo dizer que existem outros caminhos. Eu sei que você está querendo. Nada, eu tô perguntando. A função, gente, a função, deixa só aqui, a função de um canal igual o nosso é fazer perguntas inteligentes, né? E o Castro, pô, um cara sensacional, tenente, né? E aí ele falou assim: eu quero ser entrevistado, então a gente combinou as pautas, mas não as perguntas, certo? Sim, lógico, exatamente. Então, Então, assim, uma coisa é dar aumento para a Polícia do Amazonas, outra para São Paulo. sim. Mas se você comparar a receita estadual, o então, ICMS em São Paulo é muito maior, né, do que a receita do estado do Amazonas. E a lei orçamentária, o orçamento de São Paulo é muito maior que muitas forças armadas na América Latina. Então, essa comparação, não sei se serviu. Mas se serviu, beleza também. Não, tudo bem, mas os problemas também de São Paulo é diferente também. Lógico, lá tem o tráfico internacional na Amazônia. Aqui não tem. Aqui só tem de passagem. Então, tudo bem, é rota, né? Temos a rota, né? A rota caipira, uma rota caipira. O Castro, vamos falar um pouco de política. Sim, já que ele está falando. Sim, vamos falar de política. Vamos arrumar. Praça vota em praça, oficial vota em oficial? Praça vota em praça e oficial vota em oficial? Hoje, com o que a gente tem nos comentários, quebrou o encanto do praça votar no oficial? Não, eu não discordo. Não. Se o candidato demonstrar para mim que realmente o trabalho dele, a política dele, que ele pretende trabalhar em prol daquele eleitor, independe se seja praça ou oficial. Eu sou um oficial, eu posso votar numa praça tranquilamente, não há problema nenhum. Pode? Você acha que oficial vota em praça? Você é oficial, você vota em praça? Veja bem, se o oficial vota em praça, porque hoje os comentários estão assim, praça vota em praça. Eu voto um candidato. Porque o que nós tivemos é uma quebra de confiança das praças com os oficiais, isso não só nas polícias, nas militares estaduais, me parece também na área militar federal. A gente tem os programas aqui, o Prosa Militar, que é comandado pelo Wagner Coelho, lá no Rio de Janeiro, e tem demonstrado essa quebra de confiança. E hoje, nos nossos comentários dos policiais, existe esse descrédito. Isso ocorre. Não vota, não. Oficial não vota no praça, mas tem praça que vota no oficial. Tá bom? A grande maioria. Tem, a grande maioria. Só que Tenente Castro, a política do Tenente Castro, eu voto no candidato que mostre para mim durante a sua campanha, tá? Qual que é a sua proposta política, tá? Como também eu posso também votar num civil também, não há problema nenhum, tá? Porém, a pergunta de Vossa Senhoria é se praça vota oficial. Então, sim, é verdade. No contexto geral, não. Falando de política, eu gosto de pessoas que sejam sinceras igual você e não tenham medo de falar dentro do nosso limite de liberdade de ideia, né? Você falou que se um candidato demonstrar seu programa político, você votaria, sendo praça oficial ou mesmo civil. Com certeza. Você falou isso agora. Sim, falei. Você acredita que os policiais militares, civis, penais, científicos, eles sabem fazer um programa de governo? Eles conhecem política de segurança ou eles conhecem policiamento? Porque é uma distância muito grande, porque todas as pessoas que vieram ao canal que têm intenção de se candidatar, eu pergunto se eles conhecem o PPA, LDO,
LOA, lei orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, eles não conhecem nada disso. Como que uma Não. pessoa dessa pode ser um candidato se sequer conhece como funciona o legislativo? Então, Dantas, justamente é isso que eu estou querendo colocar aqui, né? Eu estou querendo colocar, é isso. A proposta que ele vai passar tem consenso, ele demonstra conhecimento naquilo que ele está falando, é aonde eu vou buscar o meu caminho, tá? Agora, concordo sim, concordo. A grande maioria não tem o preparo, tá? Para navegar no mundo político, não tem. Eu falo pelos candidatos aqui do estado de São Paulo. Não tem. Não tem, não E, tem. e o pior, eu não sei nem se é o pior, Castro, mas eu vejo as assessorias, eu não estou falando nenhum deputado específico, se a Sim, carapuça servir, boa sim. sorte. Muito ruim as assessorias. As assessorias dos deputados, geralmente é um policial que ajudou numa campanha, é um policial que fez distribuição de santinho. Sim, Não é sim. aquela assessoria que a gente espera, Técnica. Que exatamente, tem que um conhece a conhecimento. Não é, legislação, não é. tramitação. Verdade. E isso dificulta, Prejudica, prejudica, né? prejudica muito o trabalho político, aquele trabalho de política de segurança, política de habitação, política da lei orçamentária, porque não tem o conhecimento. É só aquele de ir lá e fazer aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, vai lá e ajuda e está tudo certo. Falando em política, a gente tem visto, tenho lido bastante coisa aqui no canal, nos comentários. Inclusive, até pedir para você, se você está nos acompanhando, coloca seu comentário aqui embaixo desse vídeo, o que você está achando e coloca sua opinião, é extremamente importante. Tem muitas opiniões aqui no nosso canal sobre as associações. Associações policiais militares, Sim, né, associações de policiais civis, sim, associações de GCMs, que diz o sim. seguinte: a associação só quer o número de inscrito. Cara, as associações abandonaram os seus policiais. Sim, sim. Isso eu falo com toda a letra. Abandonaram, sim. As associações, elas não fazem um trabalho, né, conforme deveriam fazer, tá? Tá? Em prol dos seus associados, tá? Não, elas só querem apenas mais associado, aumentar o quadro, tá? Num intuito financeiro apenas. Isso eu falo com todas as letras. Isso, você já passou por isso, já foi Já associado, passei. tal. Hoje eu não estou mais, né, no quadro de Você associado. acha que essas associações, para terem maior número de policiais associados, isso é um capital político que se negocia em épocas de eleição? Você sente que os presidentes de associação têm na sua associação, falam assim, eu tenho 30 mil votos, tenho 40 mil votos, mais o cônjuge, mais o filho. Sim, Isso é uma barganha política? É isso que você está falando das associações? Porque quando não existe uma representação, eu não vi nenhuma associação falando de 5%. Eu não. não vi nenhuma associação falando do bônus. Eu não vi nenhuma associação defendendo qualquer policial que seja agredido pela imprensa. O que que a gente, o canal defende mais do que hoje, o canal está Sim, defendendo mais os policiais do que qualquer outra associação. A gente tem feito isso aqui no canal. Não estão passando pano em qualquer policial, não é sim, nada sim, disso. sim. Mas assim, eu acho que eu queria ver de você. A associação é um número que se barganha politicamente ou não? Sim, eu entendo assim, que as associações, ela tem sim um grande interesse político, sim, tá? Que ela se apegar a alguém, aquele que está bem aparecendo, tá? E dizer que está apoiando determinado candidato, né? E aí ele pega os associados deles e estimulam eles a seguir aquele determinado candidato. Então tem sim um interesse político, sim, por parte das associações, sim, tá? E aí entra a questão financeira também, né? Porque depois elas buscam também o interesse daquele candidato, caso ele venha a ser nomeado, a ganhar, aí ele vai ter aquela cobrança lá. Então, tem sim, tem, com certeza. Dentro da política de segurança pública no país, como que você enxerga a fragmentação do ciclo do poder de polícia? É a polícia judiciária na mão da civil, a polícia extensiva na mão da PM, a produção de provas na polícia técnico-científica. Será que teria que haver uma mudança constitucional para cada estado ter sua polícia com poder
com o ciclo completo da atividade policial. O ciclo completo lá, né? Que fala, né? Igual a Polícia Federal tem. Olha, eu sou a favor, eu sou a favor disso. Porém, a política de trabalho para que isso ocorra, ela é bem complexa, viu? Ela é bem complexa porque existe toda uma história, tá? Não há interesse, me permita, tá? Não há interesse, tá? Por parte da Polícia Militar que isso ocorra, não. Não há Você está interesse. me falando que os coronéis gostam dos seus castelos? Desde 1808, quando o Dom João veio para o Brasil e trouxe sua guarda imperial, porque nós tínhamos na época a guarda imperial, que foi o exército, e a polícia militar era uma guarda provincial, era um exército da província de São Paulo. Então, quando você fala a polícia militar foi criada em 1830, 130 e 31, não é bem verdade. Na verdade, nós tínhamos exército, nós tínhamos exército como todos os estados que eram províncias tinham seus exércitos, comandado pelo Rio de Janeiro. Sim. E esse modelo de aquartelamento Sim. é o que os coronéis querem cada vez mais. Eles querem uma viatura, eles querem um quartel para comandar e esquecem da necessidade social que o povo está pedindo. Olha, eu quero servir, eu quero tomar o serviço de segurança pública. E é por isso que tem que a gente percebe esse afastamento hoje da polícia militar em relação à sociedade. Isso já é um fator histórico, né? Ou seja, não querem sair da zona de conforto. Não querem sair da zona. E, por outro lado, a Polícia Civil também, né? Você pega um delegado que vai lá, faz um curso de direito durante 5 anos, tu vai lá e peça concurso público, tudo certinho. Pegar muitas vezes, que não tem aquele conhecimento pleno e achar que ele tem aquilo. Foi a questão da Lei 9.099, né? Que ele fazer lá o BOPMTC, lembra? Lembra? Então, eu peguei essa época, inclusive. Até hoje, essa briga em São Paulo. Então, mas há sempre conflito, né? Que nem o 15º M na época, em 1999 e 2000, ele foi projeto piloto, tá? E houve muitos problemas, por quê? Aonde que vai aprender as armas? Quem que vai aprender as armas? Aonde que vai ficar? Vai ficar no batalhão? O doutor André, que é presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, ele é contra a PM fazer, falou cada um no seu quadrado. Mas o STF falou que a PM pode fazer. Então, qual que é o interesse que está aí atrás disso? Há interesse de que haja conflito. Que haja conflito, somente isso. Você acha que é só isso? Deixa eu buscar outro assunto aí. A gente falou do contexto histórico da criação das polícias militares de um jeito bem simples, né? Que com a vinda de Dom João para o Brasil. A polícia mais antiga, não sei se é de Minas Gerais ou se é do Rio de Janeiro, mas não é, com certeza não é de São Paulo. A mais antiga é Minas. É Minas. Minas ou Rio? É Minas. Minas Gerais? É Minas. É Minas. Aliás, se eu estiver errado, coloca nos comentários qual que é a polícia mais antiga aí. Coloca a hashtag polícia mais antiga para eu saber que você está assistindo aqui. Cara, a polícia militar, ela precisa ser militar. Eu estive viajando, eu viajo, muita gente não sabe, mas eu viajo o mundo para conhecer as demais polícias. Uma das coisas que eu faço é 2, 3 ou 4 vezes por ano viajar para algum país, interagir com as polícias da Europa, da Ásia. Eu estava agora fazendo alguns episódios da Polícia Nacional do Peru, das polícias municipais, e o que eu achei bem interessante é que lá eles não têm capitão de polícia, tenente de polícia, não tem delegado, lá eles têm os técnicos de polícia. Eles me explicando que da Polícia Nacional Peruana, os técnicos têm uma equivalência aos oficiais ou aos delegados. Sim. E lá é a polícia nacionalizada, mas os municípios têm suas polícias municipais. Sim. E o que toda polícia que eu vou, ano passado, no finalzinho do ano passado eu estava no Texas, um pouquinho antes eu fui para o Havaí, fiz o episódio da Polícia do no Lulu, fiz lá eles acham muito estranho ter polícia militar. Você, como tomador de serviço, você se sente confortável em um estado que tenha polícia militar e não polícia comunitária? Olha, eu como tomador de serviço, é meio complicado mesmo. É uma coisa muito assim, vamos dizer assim, uma certa repressão, né? Uma certa, né? Agora, o que nós temos que entender que já vem vindo lá de trás agora,
Para consertar isso vai ser complicado. Mas não tem que consertar? Você não acha que... Porque, assim, é uma estranheza muito grande para quando eles falam você é polícia militar, eles falam você é do exército, eles não entendem polícia militar, não entendem. É um fator complicador. Você acha que a polícia militar hoje, ela ostenta, né, uma farda com Robocop. Hoje, a farda hoje policial, ela é muito agressiva. Sim, E não sim. sou eu que estou falando, César Rover, para quem quer conhecer um pouquinho sobre os agentes da preservação da ordem pública, conforme a ONU diz, toda vez que você está mais fardado, com mais colete, mais armamento, menos empatia você vai ter da população que você Sim, defende. sim, Isso sim, é um estudo porque histórico, né? A a nossa causa não farda afasta hoje, mesmo. ela está muito militarizada. E a roupa, que não é farda, que é o uniforme da Guarda Civil, está muito mais próximo à população. Então, quando eu vejo alguém, eu não vou pedir, eu, né, tomador de serviço, Sim, não vou pedir informação para o policial, porque o cara tá tão lá, fuzil, arma, bomba, não sei do que, viatura, não sei o que, ele tá tão Robocop que eu vou falar com o guarda. E o guarda faz o papel da polícia comunitária. Tem que repensar o modelo policial ou é esse mesmo modelo policial que vai seguir? olha aí, Dancas, agora quem vai falar é um veterano, tá? Por favor. É um veterano, agora é um veterano. Com Vamos 30 lá. anos de serviço, Não, vamos tenente, lá pô. então. Vamos falar Praça da Sé? Vamos falar Fala Praça Praça da da Sé? Sé. Praça Praça da da Sé. Sé. Eu até faria um laboratório se precisasse for. Se eu faço um laboratório, não há problema nenhum. Eu tenho absoluta certeza que se eu colocar um guarda municipal, um guarda metropolitano, no caso de São Paulo, né, que é uma guarda que não deve ir para ninguém, tá? Sensacional. Sensacional. Colocar ele na Praça da Sé, na Praça da Sé, e colocar um policial militar na Praça da Sé, eu faço esse laboratório. E nós colocarmos, vamos pegar umas 30 pessoas e vamos mandar essas 30 pessoas pedir informações e deixar que E eles esse é o policiamento escolham. comunitário. É, Esse é o comunitário. tá, e vamos deixar que eles Qual que escolham você acha que é a o experiência? policial militar. Ele vai na Vai no PM? policial Ele não militar. vai na GCM? Não é que ele não vai, ele vai optar por policial Por quê? militar. Por causa da segurança, por causa do conhecimento, por causa da história, da estrutura, Você não da está sendo experiência. preconceituoso com Não, a não estou guarda? sendo preconceituoso, não. Eu acabei de falar que a Guarda Municipal de São Paulo é uma guarda que ela não deve nada para ninguém, ela é bem preparada, ela tem um conhecimento técnico, tá? De cidadania, tá? De preservação da ordem, tudo certinho. Porém, contudo, eu sou veterano da Polícia Militar. Eu vivi a Polícia Militar. Eu trabalhei na Praça da Sé, tá? Eu trabalhei na Praça da Sé, tá? Eu chutei pombo, lembra? Não lembro nada. Chutei Não me pombo por comprometa. causa da derrubada. Por causa da derrubada, então a gente tinha que chutar pombo até o psicólogo liberar você, entendeu? Você não podia ir para a rua, para o banco da viatura, né? Então veja bem, o caso do PROAR, né? Proar. Programa, tal, tal. E, meu amigo, era a cada 3 minutos a pessoa, seu guarda, onde é que é a rua direita? Seu guarda, onde é que é? Então, enquanto tinha 3 GCM do outro lado lá, enquanto vinha 10 em mim, o meu companheiro sempre trabalhava no mínimo em dupla, né? Em mínimo em dupla, tá? Quando não era em trio, né? Que até hoje tem a companhia ali na Praça da Sé, até hoje ela tá lá. Enquanto vinha 10, 20, na gente ia 3 ou 4 no GCM. E hoje isso eu tenho certeza que não mudou. Porque nós temos no programa Polícia Comunitária na Polícia Militar que ela é atuante, A tá? polícia comunitária japonesa? Bem, aí não se compara, né? Não, aí não se compara, né? Então, como eu vou colocar um modelo japonês dentro de um modelo português? Não, aí tudo bem, né? Mas Quem errou? a política, quem criou mas qual que é a nossa origem? Da polícia francesa, não é isso? A Não. polícia francesa. Não, a origem é a Polícia polícia francesa. portuguesa. A missão Português. francesa, Sim, a 1 e missão 2, francesa, que se isso. deu nos intervalos da Primeira e Segunda Guerra, foi Sim, para aperfeiçoar, porque sim, se queria colocar, o exército queria que nossa polícia fosse alemã, prussiana. Tanto certo. é que os carabineiros, né? Carabineiros de Carabineiros, Chile, né? carabineiros. Lá até a farda é verde, E os caras andam e é a com cor da arma. farda da polícia alemã. Sim, E nem por isso eles são militares.
E aqui houve uma resistência enorme da missão francesa. E se a gente buscar a história mesmo, a gente vai ver que São Paulo teve alguns contratempos lá em 32 com a área federal. O MMDC, O que diga isso daí, né? BH, Então, eu não sei se a missão francesa, ela traz coisas boas ou ruins para a polícia. Porque os carabineiros foram um modelo de policiamento mais alemão e outro mais um modelo mais latino. Mas a origem da Polícia Militar de São Paulo, ou das polícias militares brasileiras, se eu estiver muito enganado, a origem é portuguesa. Bem, o meu conceito era que era francesa, Não, mas francesa é apenas não a missão vou. francesa é de Não vou. aperfeiçoar É, os modelos, então, né? que isso foi passado para nós num conceito, né? É, Foi mas na nossa é formação. legal quando a gente viaja e conversa com outras pessoas, inclusive com o senhor aqui, porque a gente abre e expande conhecimento. Não é só intramuros. Fora dos Sim, muros tem muito sim, conhecimento, sim, né? sim. E deixa eu O pegar uma. meu, o meu conceito era da francesa, mas tudo É, bem. mas Deixa você veio da quieto. Europa, da É, Portugal, Dom é, João, não tem como ser França, vamos. né? Mas Sim, sim. um assunto um pouco mais delicado agora. Novo cangaço. Cangaço. Cara, a Polícia Militar está preparada? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, As polícias militares brasileiras, porque o novo cangaço não está só em São Paulo. algumas sim, outras não. A Polícia Militar de São Paulo está Está preparada. preparada. Polícia Está Militar preparada. da Bahia está Da preparada? Bahia está De preparada. Minas Gerais? Está A preparada. gente está falando nesse eixo, praticamente esse Está eixo. preparada, sim. Ceará, Ceará, hum, a gente tem incidência do novo eles têm, cangaço lá eles têm o no BEP, Nordeste. né? Eles têm o BEP, é o BEP, o Ceará, é no Ceará que tem o BEP. Não lembro. No Ceará, Ceará, Bahia, tal, tem Bahia o está BEP. preparada. Tá preparado, Minas está sim. preparada. Minas está preparado, São sim. Paulo está preparado. Tá, E o BOP no sim. Rio? O BOP no Rio, É, mundialmente conhecida. mundialmente Mundialmente. conhecida. Estive agora no Peru, estive lá nos Estados Sim, Unidos. Eles sim, conhecem o BOP, mas não sim, conhecem a rota. O sim. BOP o Rio de Janeiro está preparado? A Polícia do Rio está preparada com todos os problemas que eles têm? Sim, está preparado, sim. Porém, existem uns conceitos, infelizmente, não muito legais, né? Por questão do quanto da corrupção, né? Da corrupção que lá está instalada. Infelizmente, eu tenho que Na falar. verdade é Está a milícia, instalada. né? Não é a É, corrupção, é a milícia, é, né? É a milícia. a milícia que acaba corrompendo os policiais que estão na ativa também, tá? Por questão financeira. Porque aí a gente volta lá de novo na questão salarial. Ah, mas o problema lá no Rio até é. Eu vou deixar um abraço aqui pro Major Luigi aí, que está defendendo o pessoal lá no Rio e toda hora tá aqui no canal, sobre a grana, né? Que é a gratificação de risco de atividade militar, que Então, eles quebraram a paridade de integralidade, dando a grana somente para os ativos, e essa gratificação não está para os inativos e para os pensionistas. Aí eles então. quebraram lá. Então, um abraço aí, Major Luigi, pela sua luta aí no Rio de Janeiro. Caramba, Cássio, ficamos aqui batendo papo legal. Você lembra de mais algum ponto importante que a gente ia falar da segurança privada, né? Parece que Eu. tem uma lei aí que está incriminando os policiais. Como é que é isso aí, cara? Não, não é. Não Não é é bem assim? não, não é. Que o advogado lá falou, não é? Não, vamos lá. Olha, sabia que você ia ser. Doutor Aurélio Gimenez, Olha lá. tá? Mais uma vez, um grande Ô, abraço. deixa eu até pedir para minha Não, assessoria fala com o Gimenez aí, passa esse corte pro Gimenez aí e chama o Gimenez para cá. sim, sim. Veja bem, eu ouvi eu vi, assisti o vídeo do Dr. Gimenez falando sobre o artigo 50 da Lei 14.967, que trata do Estatuto da Segurança Privada no Brasil, a contar de 9 de setembro de 2024. Então, nós temos lá 72 artigos, né? O 71, o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou, né? Que era os vigilantes trabalhar em muralhas de presídio. Ele vetou. Porque lá no artigo 5º ele criou as funções. Então, hoje, na Lei 7.102, nós já estamos falando de segurança privada, tá? Na Lei 7.102, que foi lá no governo militar em 1983, dia 20 de junho de 1983, tá? Tinha algumas funções deles. Inclusive, na época, quando foi criado, não sei se você lembra, porque quando que a segurança privada chegou no Brasil? Chegou em 1967, em pleno regime militar. Pessoal, é regime militar, tá? Não é ditadura. Regime militar. Entrou
Chegou? A história chama, cada historiador chama de um jeito, né? Tá, mas é regime militar. Regime de exceção, ditadura militar, É. regime sem escolha de presidente, cada um chama o que quiser. Sim. Sem impor, né? Vamos deixar o pessoal decidir, né? Não, é. Sim, é só a visão. É regime Não, só... Tá? Diga aí. Então, e aí foi se criado a segurança privada por quanto das forças federais tinham que atuar e precisou do apoio das forças estaduais, nossa polícia militar, né? De todos os estados. As que mais atuaram, né? Não sei se Vossa Senhoria lembra, foram a Baiana, a Paulista e a Mineira, né? Rio de Janeiro também, tá? Que foram mais atuantes aí com relação aos atos subversivos, né? Dessas pessoas que eu não vou falar o nome aqui, não vou dar Não vai dar, sucesso. não vai dar Não vou dar sucesso para essas pessoas, não. Então, e aí ficou muito fragilizado a questão da segurança interna do nosso país, foi onde entrou a segurança privada. Tá. Inclusive, Dancas, muitos, viu, vigilante? Tem o senhor sabia disso? os agentes. Os vigilantes. Não é agentes de segurança privada agora. Vigilantes. Agente de segurança privada. Existe ainda, esse projeto ainda está lá, ainda dos agentes da mudança, tá? Mas na Lei 14.906 ainda são vigilantes patrimoniais. Tá. Mas existe o processo, sim, de uma deputada federal, tá? Sim. Que não vou falar o nome dela, mas ela está trabalhando para a mudança, deixar de ser vigilante patrimonial. Porque eles estão agindo, né? Agindo. Sim. Aí eles tinham, inclusive, na época de 67 a 83, e Danca, eles tinham o trabalho, não é o poder de polícia, mas ele tinha a função de polícia também. Eles têm poder de polícia privada. Eles estão no shopping, eles podem parar, eles podem tirar. Não vamos entrar nisso, a gente vai ter que bater de frente, meu. Bater de frente com quem? Porque não tem. Não tem poder de polícia? Não, Idanca, não tem, Idanca, não tem poder de polícia. Não tem nada? Não, Idanca, eu não posso falar isso aí. Pode? Porque depois eles vão querer. Não, o vigilante patrimonial não tem. Põe a câmera em mim. Pode pôr. O contato dele tá aqui embaixo, hein? Eu só faço as perguntas. Sim, pode. Ele falou que ia vir aqui, né? Sim, Eles não têm poder de polícia? Não tem, o vigilante patrimonial não tem poder de polícia. Nenhum? Nenhum. Não pode impedir de entrar numa loja? Não pode impedir de entrar numa loja? Não. Ele não pode olhar lá, se o cara estiver furtando lá, ele não vai lá e... Ele vai acompanhar a postura, a atitude daquela pessoa que está em atitude suspeita, mas ele não pode abordar aquela pessoa. Ele não pode abrir a sacola? Deixa eu ver o que tem aí dentro. Aí o senhor está falando da revista privada. A revista privada. Mas a revista privada, ela tem que ser feita... Não, eu entro numa loja, o cara da segurança lá, ó. Deixa eu ver o que tem nessa... Tô saindo da loja com uma sacola, deixa eu ver a nota fiscal se você comprou aí, tá tudo certo. Ele pode fazer isso? Não. Então ele sai da loja e o cara parar. Sim, não. Isso eu falo com toda a coisa. É diferente, meu amigo, você vai no atacadão, presta lá, vamos lá. Explica isso, explica aí a nossa pública. Você vai no atacadão, que eu sempre faço isso, e aí você está saindo com o seu carrinho, e aí o rapaz pega lá aquela folha para dar uma olhada o que tem ali. Isso é poder de polícia. Isso é poder de polícia. Não é poder de polícia. Não? Não é, mas não é só poder da conferência. Mas não é nem o vigilante que faz isso. O que eu quero colocar nessa fiscalização que o senhor está querendo colocar. Aí o senhor falou, o cidadão entra para comprar qualquer produto dentro do mercado e aí o nosso chama fiscal de loja, fiscal de piso, tá? Que muitas vezes não é nem vigilante patrimonial, tá? Tudo bem? Ele está lá, ele vai acompanhando, aí, tudo bem, ele acompanha. Idanca, é lógico, Idanca, eu entendi o que você falou. É lógico, se eu pego um cara, entra lá no freezer, me tira picanha. Uma picanha vaga. Sabe que hoje a picanha... Então, me coloca dentro da cintura. A picanha e café. Então, é óbvio que eu já vou tirar a conclusão que ele vai praticar o crime de furto, artigo 155. Sim, porém, contudo, por questão de norma, e o que eu vou esperar para poder formalizar, ou seja, realmente conceituar o artigo 155?
eu vou esperar ele passar pelo local que é os caixas, ele não pagar e vai configurar o crime. Aí tá em flagrante, né? Aí é flagrante. Aí eu quero colocar a questão que você me falou aí. Não tem o poder de polícia. Calma lá. Quer dizer, então, que o vigilante não pode prender, caça? Opa, calma, pode. Aí nós entramos no artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, converso com vocês sempre em sala de aula sobre isso, hein? Tudo bem, vigilante? Tá? Você dá aula para vigilante? Sim, senhor. Sim, senhor. Muito. Quer falar o nome da empresa aí ou não? Oi? Quer falar o nome da empresa? Castro Segurança? Não, eu não tenho empresa. Não, eu você é professor a minha só. assessora fala aqui que não. Não. Sim, eu sou professor. Sou na Quer área falar da empresa não? depois eu vou mandar um abraço aí ao meu nobre senhor João Anciãs, da Escola de Formação de Vigilantes, Vale, lá na João Guilhermino, 621, São José dos Campos. Um abraço. A verdade já foi feita aí. Não, tudo bem, depois a gente acerta. Depois a minha vai pagar o senhor aí, não tem problema. Muito bom, vai pagar aí, não é problema não. A gente acerta. Mas enfim, é lógico que é uma brincadeira, tá? Mas voltando, o artigo 300 do Código de Processo Penal. Pessoal, o artigo 300 do Código de Processo Penal. Não é penal, hein? O artigo 301, se eu não me engano, fala do Código Penal, parece que fala em negócio de documento, negócio assim. Do Código de Processo Penal, fala todo e qualquer do povo, tá? E a autoridade policial e seus agentes deverão prender aquele que seja em flagrante delito. Em flagrante delito, tá? Aí tem a questão da excludente de licitude, tá? Que aí entra a questão lá do exercício regular de direito. Aí nós temos as excludentes. Quais são os excludentes? Legítima defesa, instinto de cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e estado de necessidade. No artigo 301 do Código de Processo Penal, o vigilante ou qualquer pessoa, inclusive a dona Maricota, que tem 91 anos, que ela fez a semana passada, ela pode prender também, porque ela vai ter, caso de flagrante dele, ela vai ter o apoio do artigo 301, ela vai ter o apoio do artigo 144, ela vai ter que aos órgãos de segurança, ela vai ter o apoio do artigo 23, do Código Penal, que fala da excludente de ilicitude, lá no exercício regular de direito. Tudo bem? Aí ela vai ter... Então, não é que o vigilante não pode prender Idancas. Agora, se ele tem certeza, é o crime, está configurado o crime, passa à vontade não, vigilante, vai para cima, faz o uso progressivo da força, já foi falado dos polícias usando 6 níveis lá, vai lá, o senhor está preso, tal, verbaliza lá, tem lá, presença física, verbalização, controle de contato, uso de técnica de mão livre, equipamentos não letais e força letal do BOTEP. Tudo bem? Isso aí. Então, veja bem, é isso. Tudo bem? Agora, com relação a eu chegar aqui Mas que história é essa? No seu programa, que tem muitos seguidores, falar que o vigilante tem... Não, eu não vou falar isso, não tem. Mas que história é essa? Que veio que você acha, que você falou, que você afirmou que não há crime quando o policial trabalhar no Bravo, no VIP. Isso. Tá todo mundo falando que é crime, isso. que vai dar corregedoria, vai dar expulsão, PAD, expulsão. E você está falando que não. Então, vamos lá, vou explicar. O artigo 50 da 14.967, pessoal, o artigo 50, que inclusive meu nobre doutor Vladimir comentou. Pessoal, é montar a empresa, aquele que oferecer como sócio coproprietário, tá aí na lei. Vamos olhar, pode olhar a lei aí. Tá na lei. Tá na lei, tá? Ele estará cometendo crime, tá? Oferecendo segurança privada, Mas o policial... armada. O policial, deixa eu explicar. Veja bem, ele prestar o serviço. Olha, veja bem, lembra quando a gente fala do famoso bico? Desde a minha época em 87, quando eu entrei, até o último dia, meu amigo, sempre foi proibido serviço extracorporação voltado para a segurança. Qualquer objetivo, qualquer visão, até hoje, vamos dizer, da corregedoria ou do meu nobre comandante, que está lá da unidade, qualquer. Comandante Coutinho hoje? Comandante geral Coutinho. Isso. Se o policial está usando os equipamentos do Estado, Arma do Estado. colete, arma do Estado, é para entrar em improbidade administrativa. É isso. 8292, se eu não me engano. Aí eu vou acho que é, não sei. É nesse questão. Aí manda embora.
Sim, aí manda embora. E o policial que passa com a viatura e usa a sirene? Uau, uau. Lá quando passa em frente ao. Não é a mesma coisa? Isso é probidade. Sim, Por que a gente está falando desse sim, assunto? ele tá, Porque ele você tá, está ele você tá tá, imputando ao empresário a responsabilidade sim, criminal. sim, Só sim, que a gente está sim. falando, e a gente não vai tapar o sol com a peneira, que muitos policiais é chefe do bico. Policiais Não, civis, policiais militares, científicos. Ele é chefão do bico. E contrata os outros policiais para trabalhar. É num show para cuidar dos carros, né? É como sócio oculto, quando coloca não. a sua esposa como proprietária de empresa. Aí entra no artigo 50. Aí Entra, não entra. entra? Tudo bem. Mas aquele policial que está trabalhando, exercendo o seu Que serviço é lá, contratado pelo que empresário, é tudo bem. contratado, tá tudo certo. Desde que ele não use a arma da corporação. Desde que ele não use a arma da Ele corporação. comete apenas um ato ilícito administrativo. Administrativo, vai ficar preso lá e tal. É isso. Agora, hoje, ao veterano, o veterano que faz. Nós O sabemos. veterano pode fazer bico? Lógico que pode. Lógico que pode. Lógico que pode. O veterano pode fazer bico, sim. Tá? E eu digo que na prática, eu digo na prática aqui, ó. Manda um abraço aí aos meus nobres policiais da corregedoria. Um grande abraço para os senhores, tá? Eu tenho certeza A assessoria tá ficando brava. não, mandando ficar quieto, mas tá, mas não tem problema. Depois a gente vê aí, tá? Vai lá conversar lá com o comandante de corregedoria, entendeu? Então, ficar uns dias lá, sendo ouvido. Eu tenho absoluta certeza que na prática, eu duvido que algum deles vão lá no bico lá do veterano. Eu duvido. Não vão, porque eles têm coisa muito mais importante a fazer. O artigo 50, doutor, o artigo 50 fala de sócio e coproprietário de uma empresa que fornece. Sócio e sócio oculto também, né? Não está escrito lá, mas a gente. Está escrito sócio oculto. Mas o sócio oculto, ele compete a outra parte Vamos provar. brigar no plenário lá do. Não vou brigar nada, eu quero proteger meus policiais, até onde que eles podem trabalhar ou não, cara. Mas eles podem trabalhar, eles podem. Porque aquele policial que vai, pessoal, aquele policial hoje da ativa, que vai fazer bico lá no mercado, meu, se ele tiver com colete, ele já está infringindo, tá? É isso. É isso. Outra coisa, na prática, vamos lá de novo, agora eu vou bater de frente. Meu, a Polícia Federal, na prática, né? Hoje nós temos quem? Nós temos a DELESP, que é a Delegacia de Segurança Privada no Brasil, e nós temos agora a UCV, com a portaria 18045, né, 17 de abril de 2023, mudou. Era CV, agora é UCV, Unidade de Controle e Vistoria, tudo bem? Da Segurança Privada. E Dancas, até hoje eu não conheço, Dancas, senão o senhor me traz essa informação agora. Eu não conheço. Eu dou aula desde 89, eu estou na segurança privada. Em 87 entrei na polícia, militar de segurança pública, em 89 entrei na segurança privada, tá? Até hoje eu não conheço nenhuma policial federal que foi lá no bico do polícia e autuou ele. Eu não conheço nenhum. Os caras estão assistindo o programa isolado. Não tem, doutor. Eu sei que o senhor vai brigar comigo aí, mas depois a gente vai conversar. O artigo 50 não é policial militar. O senhor que faz lá o seu trabalho extra, corporação, só toma cuidado. Então quer dizer que a sua empresa está contratando policiais militares. Eu não tenho empresa. Não, você trabalha, contrata. É normal. Se eu tivesse uma empresa, eu contrataria sim. Só nem ia Eu deixar contrataria. usar. Beleza. Porém, eu iria formalizar. O que acontece? A formalização. Exatamente. O que acontece é que muita gente, eles não formalizam. Para você montar. Ah, mas é lógico, porque o policial é barato para eles, né? Porque Não vai hoje, entrar na justiça, não vai. hoje para você montar uma empresa de segurança privada, você tem que ter um capital de R$229 mil. Pra montar um podcast também, né? Tá lá na lei 14.967. Gasta muito dinheiro, cara. Com essas Você coisas. tem que ter, no mínimo, 4 viaturas, no mínimo 8 vigilantes. São mínimo 4 ou 8 vigilantes. Você tem que ter um cofre. Você contrata o policial avulso, é mais barato. Então, vou supor, um policial militar, ele pode trabalhar de vigilante patrimonial? Vigilante patrimonial? Pode. Eu sou vigilante patrimonial. Eu tenho CNV. Não, tá. Deixa eu só perguntar. É mais vantajoso para o policial militar fazer uma DG em delegado ou trabalhar como vigilante avulso?
financeiramente? DG em delegado. Então tá resolvido. DG em delegado. Tá tudo certo. DG em delegado. Ô, Cássio, eu queria agradecer sua presença aqui no canal. Obrigado. Foi sensacional o bate-papo, a conversa. Eu sei que às vezes eu coloquei você numa situação, Não. mas aqui é um bate-papo e, inclusive, eu vou deixar tudo o canal aberto para quem quiser vir aqui. Na descrição do vídeo tem um WhatsApp, entre em contato com a gente, né? Você veio aqui curtindo, não foi uma tarde? Sim, Pô, dia aqui, foi uma vamos que tarde vamos. gostosa aí. Nossa pauta era essa mesmo. E eu queria agradecer a sua presença aqui e queria falar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho. E se você quiser ter acesso aos vídeos antecipadamente como esse, torne-se membro do canal, porque sendo membro você pode ter acesso aos vídeos. Sim. Cássio, qual é o recado final para o nosso policial que está assistindo e ficou até agora assistindo aqui? Legal. O recado é que o senhor policial não se preocupa, tá? Que vai dar tudo certo. Nosso excelentíssimo governador está trabalhando. Esse cara chega bem por causa que o Tarcísio mandou ele aqui, né? Meu, Ele está trabalhando para melhorar. Meu canal vai tomar dislike por sua causa, cara. Mas aí. Não foi no WhatsApp dele, cara. Pô, você tá me ferrando aqui, meu canal. Você é um canal concorrente, pô. Não, jamais. Jamais. Acompanha aqui, tudo certo. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Obrigado, Léo. Nossa. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo.